Bom dia crianças! Como vão vocês? Tudo bem? Que bom que vocês estão bem, graças a Deus. Crianças, vamos começar nossa aulinha hoje, tá bom? Vamos começar nossa aulinha hoje. A semana passada não pudemos gravar, mas essa semana vamos gravar, tá bom? Então vamos cantar nossa musiquinha que a gente gosta de cantar, não é? Um bom dia pra você, a nossa aula já vai começar. Vamos todos escutar o que Deus tem para nos falar. O que Deus tem para nos falar. E vamos falar com Deus? Você já sabe, não é? Orar e falar com Deus. E quando a gente fala com Deus, a gente fica bem pensando nele, né? Fica bem quietinho, com os olhinhos fechados, para só ficar concentrado pensando em Deus. Façam isso agora, onde você estiver, tá certo? E no final, concordem comigo, falando amém. Tá certo, crianças? Vamos orar. Ó nosso Deus, nosso Pai querido, nós queremos, Senhor, te agradecer por mais uma semana que está chegando ao fim e porque até aqui o Senhor nos ajudou. Nós te louvamos, ó Pai, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Nós te louvamos pela vida dos nossos pequeninos e nós pedimos, ó Pai, que o Senhor abençoe as nossas crianças, onde quer que elas se encontrem. Cuida, Senhor, de todas aquelas que estão nos hospitais, que estão doentes, enfrentando dificuldade. Ó Deus, cuida de cada uma delas e abençoe a nossa aula que vamos começar agora. Senhor, nós queremos agradecer por tudo e te pedir essas bênçãos no nome santo de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém, crianças? E graças a Deus. Então, vamos cantar a nossa música que nós estamos cantando, não é? Cada semana estamos cantando essa música, eu sei que vocês já aprenderam. Então, hoje vamos cantar bem animados, tá certo? Jesus me ama tanto, tanto. Jesus me ama tanto, 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 que deu a sua vida por mim na cruz. Jesus me ama tanto, 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 eu tenho muito amor por Jesus. Castigo muito duro, 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 por causa do pecado eu mereci. Jesus me ama tanto, 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 levou o meu castigo sobre si. Um tempo estive preso, 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 o laço do pecado me amarrou. Jesus me ama tanto, 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 arrebentou meu laço e me soltou. Desejo amá-lo sempre, 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 andar bem perto dele na sua luz. Jesus me ama tanto, 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 eu tenho muito amor por Jesus. Que maravilhoso, crianças, poder amar a Jesus, não é? Lembrar sempre que Jesus é o nosso melhor amigo, o nosso Salvador. E como é tão bom poder amá-lo, poder servi-lo, poder adorá-lo, não é verdade, crianças? Então nós vamos cantar aquela música que nos lembra, não é? Que um dia lá na cruz, Jesus, ele morreu, não é? Ele derramou o seu sangue só para nos salvar. Então nunca vamos esquecer essa verdade, que um dia lá na cruz, ele deu sua vida para nos salvar. Vamos cantar? Um dia lá na cruz, por mim morreu Jesus, seu sangue derramou, das culpas me lavou, morreu, ressuscitou e para o céu voltou. Cristo vive, Cristo volta, com ele ao céu eu vou. Um dia lá na cruz, por mim morreu Jesus,
seu sangue derramou, das culpas me lavou, morreu, ressuscitou e para o céu voltou. Cristo vive, Cristo volta, com Ele ao céu eu vou. Isso mesmo, crianças, nós precisamos, não é? Ter essa esperança, ter essa certeza que um dia o nosso Salvador vai voltar. E quando Ele voltar, nós podemos ir com Ele, morar lá no céu, nesse lugar tão lindo, tão precioso, que Jesus está preparando, né? Para todos aqueles que querem morar lá com Jesus e que podem receber Jesus como seu Salvador. Amém, crianças? Então vamos cantar nossa música que fala do céu. Estamos aprendendo essa música também, tá certo? Vamos cantar. Céu, como és lindo, tão lindo. Céu, como és lindo, tão lindo. Pecado e tristeza não há em ti. Céu, como és lindo, tão lindo. Céu, como és lindo, tão lindo. Céu, como és lindo, tão lindo. No céu estarão os salvos por Deus. Céu, como és lindo, tão lindo. Isso mesmo, crianças, o céu, esse lugar tão lindo, né? E por que faz o céu tão lindo? A ausência de pecado. Lá no céu não vai entrar pecado. Lá no céu tudo vai ser tão bom, tudo vai ser tão maravilhoso, porque lá não tem pecado. Lá nós vamos encontrar o nosso Jesus. Lá só vão ter coisas boas, não é verdade, crianças? Então vamos ficar nessa esperança. E nós já temos aprendido, não é? Alguns pedacinhos da Bíblia. Hoje nós vamos aprender mais um pedacinho, tá certo, crianças? Nós já estamos sabendo que a Bíblia é a palavra de Deus, né? Vocês já sabem bem que a palavra de Deus, a Bíblia, ela nos ensina tantas coisas boas, não é? E ela está dividida em duas partes. A primeira parte é o Antigo Testamento. A segunda parte é o Novo Testamento. Hoje, o nosso pedacinho está no Novo Testamento também. E vamos falar hoje de fé. Ó, crianças, o que é fé? Fé é quando a gente crê naquilo que Deus diz e que vai acontecer. Não podemos duvidar. Então, crianças, vamos pensar que aqui eu vou colocar uma cadeirinha aqui e vou chamar alguém para sentar aqui nessa cadeira. E quando aquela criança vem, ela vai saber que essa cadeirinha é tão frágil, mas será que ela vai me sustentar? Mas ela vai sentar com fé que aquela cadeirinha vai sustentar e ela não vai cair e ela vai precisar crer que aquela cadeirinha vai suportar o peso dela. Isso que é fé. É quando você crê em Deus, crê naquilo que Deus diz e não duvida, não coloca obstáculo, não fica indeciso. Apenas você crê, você confia. Isso é fé. E o nosso versículo de hoje está lá no livro de Hebreus, né? Na segunda parte da Bíblia, no livro de Hebreus, capítulo 11 e versículo 6. Ó, crianças, o capítulo 11 de Hebreus é o capítulo que fala da fé. E no versículo 6 está escrito: ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Agradar a quem? A Deus, não é? Por quê? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, nosso pedacinho é só a primeira parte, não é? Hoje, falando dessa palavrinha tão pequenininha, só duas letrinhas, fé. Mas que é muito importante, que faz grandes coisas em nossa vida quando a gente tem fé.
E a Bíblia nos ensina, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, crianças, para você agradar a Deus, você precisa sempre de fé, de crer que Ele existe e que Ele faz o que Ele promete. É assim que você pode colocar a sua fé em prática, acreditando no que Deus fala, acreditando que Ele existe, acreditando que Ele é poderoso, todo-poderoso, para fazer tudo o que Ele quer, muito mais do que aquilo que nós pensamos, do que aquilo que nós pedimos. Ele pode fazer, porque Ele é o Todo-Poderoso, o nosso Deus eterno, o Criador, que faz todas as coisas. Amém, crianças? Graças a Deus por essa verdade, não é? E essa esperança que nós temos no nosso Salvador. Nós vamos apenas lembrar os versículos que já temos aprendido, tá certo? O nosso primeiro versículo foi esse, Isaías 26, versículo 4, né? Lá no Antigo Testamento, que diz o quê? Confiai no Senhor perpetuamente, ou sempre, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Depois nós aprendemos João, capítulo 3, e versículo 3, que diz: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E depois aprendemos mais um, não é? Em Romanos capítulo 10, versículo 13, que diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que chamar por nosso Salvador vai ser salvo. Tem esse privilégio. E hoje nós vamos aprender mais um pedacinho lá no Novo Testamento, tá? Na segunda parte da Bíblia, lá no livro de Hebreus. Hebreus, capítulo 11, versículo 6, como eu já expliquei, não é? Sem fé é impossível agradar a Deus. E nós já aprendemos o que é fé, né? Fé é você crer. É você crer sem duvidar. Crer que Deus ele tem poder, Ele é todo poderoso, Ele existe. E Ele pode fazer o que Ele quiser, porque Ele tem todo o poder. Então, crianças, se nós não tivermos essa fé, é impossível agradar a Deus. E se nós queremos agradar ao Senhor, vamos colocar a nossa fé em prática, tá bom? Então estude durante a semana o nosso pedacinho da Bíblia, Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como agradar a Deus se você não tiver fé. Tá bem, crianças? E hoje nós vamos ter mais uma nossa lição. Ô, crianças, eu quero avisar que hoje eu vou contar uma lição, mas eu vou dar uma paradinha, tá? Vou ficar um tempo sem poder colocar minhas aulas, gravar minhas aulas para vocês, crianças, porque eu vou fazer uma cirurgia, tá certo? Na sexta-feira, dia 10 de julho, eu estarei fazendo a cirurgia da minha vista, né? E quando uma tiver bem melhorzinha, o médico vai fazer a outra, porque os dois estão com problema. Então, eu vou ficar um tempo sem poder ler, sem poder estudar, sem poder baixar minha cabeça e outras coisas. Então, vai ser um tempo sem gravar. Mas eu peço que você não esqueça. Fique ouvindo, fique assistindo as aulinhas que vocês já ouviram, né? Vão vão recordando os versículos. E logo, logo, quando eu for liberada pelo médico, voltaremos, tá certo? Até lá, peço que você fique orando por mim, tá? Conto com a sua oração, viu, crianças? A oração de criança é muito importante, porque sabemos que Deus ouve as crianças, não é? E Ele atende nossa oração. Então, queridos, orem mesmo e vamos juntos, né? Vamos estar juntos aí nessa batalha e vamos ter vitória, porque nosso Deus é um Deus de vitória. Amém, crianças? Então, nós vamos hoje para a nossa aula. Ô, crianças, vamos imaginar. Você já imaginou alguém que mora numa mansão? Aquela casa tão grande, que tem piscina, que tem não sei quantos andares, que tem um jardim. Hoje nós vamos falar de alguém que morava numa casa assim. Sabe quem era ele, crianças?
Ele era um nobre, ele era um oficial do rei. Crianças, esse homem tinha tantas coisas, uma riqueza, tinha muitos empregados, muitos servos. Sua casa era uma lindeza mesmo, né? Era voltada assim para a paisagem, pertinho do mar da Galileia, e ele podia lá ficar observando e admirando, né? Aquelas maravilhas, como era tudo tão bom. Mas crianças, naquela casa, as pessoas estavam enfrentando uma tristeza, ou eles estavam tristes, a esposa daquele nobre estava triste, e os servos estavam tristes. E sabe por quê? Porque aquele homem, ele tinha um filho. E crianças, aquele filho estava tão doente. Ele estava tão doente. Ele estava quase morrendo. E aquele nobre, ele era tão rico, ele podia chamar os melhores médicos da cidade. E ele chamou, mas sabe, crianças, ele estava com um problema muito grande. Aquele menino estava tão doente, parece que ele não ia viver. Ele estava mesmo quase morrendo. E o oficial estava muito triste, porque os médicos já haviam desenganado. Ele não sabia mais o que fazer. Mas, crianças, esse homem, ele morava em Cafarnaum. A Bíblia diz que de Cafarnaum até Caná da Galileia eram 48 quilômetros. E sabe, crianças, esse oficial do rei, ele tinha ouvido que Jesus havia passado lá em Caná da Galileia. Lembram, crianças, quando Jesus passou ali em Caná? E lá ele realizou o primeiro milagre, não foi? Que nós vimos que ele transformou a água em vinho. Depois o Senhor Jesus, ele saiu da Galileia, ele foi para Samaria, como nós vimos, né? Lá em Samaria, o Senhor Jesus ainda demorou um tempo, né? Lá perto daquele poço, onde ele encontrou aquela mulher, e ele pôde mostrar àquela mulher a água da vida. E agora Jesus estava voltando novamente para Galileia. Nós podemos ler aqui na Bíblia, né? Na palavra de Deus, que o Senhor Jesus estava voltando novamente para Caná. Escuta como diz aqui. Jesus foi a segunda vez a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Então aquele oficial do rei, ele estava ouvindo, né, que o Senhor Jesus passou ali, estava passando ali novamente. Eles moravam em Cafarnaum. E seu filho estava tão doente em Cafarnaum. E aquele pobre oficial estava enfrentando aquele problema que ninguém podia resolver. Ele tinha que carregar aquele problema sozinho. Ele estava tão desesperado. E crianças, aquele oficial do rei não era o único que tinha problema e que não podia resolver o problema sozinho. Porque a Bíblia nos ensina que cada um de nós temos pecado, que o pecado nos separa de Deus, que o pecado traz tristeza para a nossa vida e que nós não podemos resolver o pecado sozinho. Precisamos de Jesus, o Filho de Deus, aquele que tem todo o poder, aquele que um dia deixou seu lar no céu. Ele veio neste mundo. A Bíblia diz que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Tudo por amor, tudo porque ele nos ama. Tudo porque ele se importa conosco. Ele se importava muito com aquele oficial. As crianças, quando aquele oficial que estava carregando aquele problema sem poder resolver, ele viu que Jesus estava ali novamente em Caná. Ele pensou, começou a conversar com a esposa e ela falou: olha aí, por que você não vai procurar esse Jesus? Quem sabe ele pode curar o nosso filho? Quem sabe ele pode fazer alguma coisa? E aquele homem acreditou. Ele teve fé. Quando a esposa falou com ele, logo ele teve aquela fé que Jesus podia mesmo transformar toda aquela situação. E ele nem pestanejou, ele nem pensou, ele se preparou, crianças, e ele começou aquela viagem. Sim, ele ia naquela viagem, naquela estrada
cheia de pedra, uma estrada de barro, né, com pedras. Ele era um oficial do rei. Ele tinha que andar muito, eram 48 quilômetros. Mas, crianças, ele estava tão animado. Cada passo que ele dava, ele pensava: oh, se eu encontrar esse Jesus, ele vai curar meu filho vai poder viver. E ele ia animado, andando bem rápido para chegar lá. Finalmente, ele chegou em Caná. Quando ele chegou em Caná, ele ficou pensando: e agora? Como é que eu vou fazer? Onde é que eu vou encontrar Jesus? Certamente ele deve estar onde tem muita gente rodeando. Como que eu vou achá-lo? Onde será que ele se encontra? E ele ficou ali tão nervoso, mas querendo muito encontrar Jesus. E de repente ele viu um grupo assim de pessoas. Ele pensou: certamente ele está ali naquele grupo. E ele veio e realmente Jesus estava ali com muitas pessoas que estavam ali ao seu redor, cada um querendo, né, alguma coisa. E aquele homem foi empurrando um, empurrando o outro, até que ele chegou pertinho de Jesus. E quando ele chegou pertinho de Jesus, escuta, crianças, o que ele falou. Nós lemos aqui que ele disse... Quando ele foi chegando pertinho de Jesus, ele disse: ó Senhor, vem comigo, porque meu filho está à beira da morte. E Jesus olhou para ele e Jesus falou: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Jesus estava mostrando ali aquelas pessoas que eles precisavam ter fé. Será que Jesus não estava se importando com aquele menino? Estava. Será que Jesus não se importava com o oficial? Sim. Ele ama cada um. Ele se importa com cada um. E como ele se importava com aquele oficial, com seu filho, ele se importa com você, criança. Jesus se importa com você. Ele ama você. Mas ele quer que você tenha fé. Porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. Então, Jesus falou para que aquele homem tivesse realmente fé, para que ele pudesse ter convicção. Jesus falou para ele e para todos que estavam ali: se vocês não verem sinais e milagres, vocês não creem, não é verdade? Mas o oficial, crianças, ele não ficou ofendido, ele não ficou triste. Ele chegou mais perto de Jesus e ele clamou. Ele disse: ó Senhor, desce antes que meu filho morra. Ele sabia que seu filho estava à beira da morte. Então, mesmo que Jesus falou para ele assim, mas ele chegou e disse: ó Senhor, desce, vem comigo antes que meu filho morra. Naquela hora, Jesus, que sabe tudo, porque Ele é Deus, sabe todas as coisas, conhece nossas vidas, nosso coração. Ele conheceu o coração daquele pobre homem oficial do rei. Ele, naquela hora, Jesus sabia que aquele homem estava cheio de fé, que ele estava confiando que Jesus era o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, que podia realmente crer que ele ia fazer um milagre. Então Jesus olhou para ele e Jesus falou assim: ó crianças, o que Jesus disse para ele? E disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. Ele apenas disse: vá, que o seu filho vai viver. E quando Jesus falou assim, crianças, aquele homem não teve dúvida. Ele não mais ficou ali importunando Jesus e continuando a chamar: venha, venha comigo, Senhor. Não, ele acreditou. E ele voltou. E ele foi bem rápido, né? Com aquela alegria no coração, sabendo mesmo que Jesus, ele falou e ele vai fazer. Então ele andou, caminhou. Aqui foi quando ele, né, chegou bem perto de Jesus e ele falou: venha comigo, Senhor, antes que meu filho morra. E Jesus viu a fé daquele homem e falou para ele: vá, que o seu filho vai viver. Ele tomou posse daquela palavra, ele acreditou. E quando ele andou muito, né? 48 quilômetros voltando para casa, crianças, muito cansado, mas com o coração cheio de esperança e alegria. Chegando já lá em Cafarnaum, já entrando na cidade, quem estavam chegando? Seus servos. Os servos estavam chegando, todos animados, e ali
O oficial do rei, olhando para eles, o que aconteceu? E eles falaram: ó Senhor, o seu filho está bem, o seu filho está curado, ele está bem. E ele só perguntou: a que horas meu filho ficou bem? A que horas? E os servos disseram: ontem, na 7ª hora, ele ficou curado, a febre foi embora e ele ficou bem. E aquele oficial disse: foi exatamente naquela 7ª hora que Jesus falou para mim: vá, que o seu filho vive, o seu filho vai viver. Crianças, que coisa boa, que alegria. Olha, quando ele desceu, né, crendo na palavra do Senhor, a Bíblia diz: e o homem creu na palavra de Jesus e partiu. E descendo ele, né, depois de andar e andar, saíram os seus servos ao encontro e anunciaram a ele, dizendo: teu filho vive. E ele só perguntou, porque ele queria mesmo ter a certeza, não é? Ele aí, ó, só perguntou: a que horas, pois, que ele ficou bem? E os servos lhe disseram: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Então aquele pai, aquele oficial do rei, ele entendeu. Foi exatamente a hora que o Senhor Jesus falou para mim: vá, que o seu filho vive. Então ele creu. E ele fez toda a sua casa acreditar. Oh, que maravilha! Ele correu para casa e quando ele chegou ali, seu filho estava bem, seu filho estava com saúde. Ele abraçou o seu filhinho com tanta alegria, acreditou no Senhor Jesus, falou para os seus servos, falou para sua esposa e todos ali puderam crer. Não somente agora eles ouviam falar de Jesus, mas agora eles podiam crer que Jesus era o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, que só Ele pode resolver qualquer problema que você tem. Ó, meninos e meninas, pense nisso. Assim como Ele pôde resolver o problema daquele oficial do rei, Ele pode resolver o seu problema. Não tem problema que Jesus não possa resolver. Ele pode resolver todos e Ele ama você. Ele ama você com amor eterno. Ele deu sua vida por você num dia. E ele não ficou morto. É por isso que ele continua resolvendo os nossos problemas, nos ajudando, nos amando, porque ele vive. O nosso Salvador ressuscitou. Ele venceu a morte. E ele está lá no céu, cuidando de você, como ele cuidou daquele menino, filho do oficial do rei, lá em Cafarnaum. Amém, crianças? Essa foi nossa lição de hoje. E por um tempo nós vamos ficar sem dar aula, tá certo? Porque eu vou ficar de repouso, mas logo que eu for liberada, nós vamos continuar as nossas aulinhas, tá certo, meus queridos? Vou ficar com saudades, mas nós vamos estar juntos em oração, tá bom? Tá certo? E Deus abençoe. Deus abençoe todas as crianças que participam da nossa aulinha, que nos escutam, não somente as crianças, mas também eu sei que tem alguns irmãos que gostam, né, de nossas aulas. Então, que Deus abençoe você grandemente, que você possa estar firme e fiel ao Senhor, lembrando que o Senhor se importa com você e que o Senhor cuida de você. Beijo no coração para todos e vamos orar. Nosso maravilhoso Deus e Pai, nós queremos te louvar, Senhor, e agradecer por esse dia, tudo que o Senhor nos deu, por essa semana abençoada. E, ó Pai, abençoe os nossos alunos, ó Pai, até encontramos outra vez. Que o Senhor guarde cada um, livre do mal e do perigo. Ó Senhor, nós te agradecemos tudo e pedimos as suas bênçãos, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém, crianças? E graças a Deus. E vamos terminar nossa aula. Até logo pra você. A nossa aula já vai terminar. Vamos todos praticar o que ouvimos Deus aqui falar. O que ouvimos Deus aqui falar. Que Deus abençoe vocês, meus amores. Até a volta. Tudo de bom.